E nessa esteira do que a gente está falando aqui, das interferências dentro do judiciário, aí vem o Mendonça, claro, tentando se proteger disso e indo para cima também da direita ou do Flávio. Então, por exemplo, o inquérito do Dark Horse, do filme, né, que era o filme sobre o Jair Bolsonaro e que teve um valor pago, né, pelo Vorcaro, acho que de cerca de 60 milhões, uma coisa do gênero, isso tem um inquérito aberto pelo Mendonça para investigar. Então, o Mendonça, ele quer mostrar-se isento, ele quer mostrar-se neutro, ele vai para cima também do Flávio para tentar fazer com que ninguém atinja a ele, Mendonça, podendo dizer você é bolsonarista ou você é igual o Moraes, você está agindo de uma forma que não é exatamente a mais neutra e assim por diante. E com isso ele também abre precedentes para que os demais ministros abrem o flanco, como o Mota falou, deixa a porta entreaberta para que os outros ministros façam a festa em relação a esse caso do Dark Horse. A gente já falou aqui no programa disso, né, e até agora o que a gente tem de informação é que o Vorcaro, ele colocou dinheiro nesse filme, mas não recebeu uma contrapartida indevida ou ilícita em relação a isso. O Vorcaro, ele pode colocar o dinheiro em lugar que ele quiser. O que é crime é ele receber uma contrapartida. O Flávio Bolsonaro, ele é senador. Ele poderia dar uma contrapartida, por exemplo, financeira, uma contrapartida usando o cargo dele. Não há notícia disso. Não há nenhuma sobre isso. Então, o Vorcaro colocar dinheiro num filme não é crime, não é ilícito. O Vorcaro pode entrar num restaurante e comprar uma lasanha, não pode? A lasanha é criminosa? O dono do restaurante será criminoso? O garçom que o serviu deverá ser preso? Não. Ah, mas o dinheiro do Vorcaro, bom, não importa de onde vem o dinheiro do Vorcaro. Quando ele paga, por exemplo, o advogado dele com esse dinheiro, o advogado passa a ser criminoso? Não tem essa. Você não tem que fazer CPI sobre o dinheiro da pessoa. O que você não pode é entregar para ela uma contrapartida indevida ou ilícita. Se o Vorcaro entrega um dinheiro para fazer um filme e recebe algo em troca, indevido ou ilícito, aí você tem um crime. Se ele entrega o dinheiro e não recebe nada, ou recebe os dividendos do filme, ou recebe uma bonificação em razão do filme, não tem crime aí. Não tem crime, mas mesmo assim o André Mendonça, para mostrar-se mais limpo que os limpos, mais neutro que os neutros, para mostrar-se alguém acima da lei, não, né? Mas acima do bem e do mal, acima de qualquer suspeita, melhor dizendo, ele foi lá e abriu esse inquérito. E com isso, abriu esse precedente que está aí na tarja de vocês, que é o Dino ter autorizado que a Polícia Federal acesse dados da operação contra a produtora de filme sobre o Bolsonaro. O Dino atendeu a um pedido da Polícia Federal para que os dados da operação contra a produtora do filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro fossem compartilhados. Em junho, a Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma ação contra Karina Ferreira da Gama, produtora do filme. A investigação apontava suspeitas de fraudes e desvios de recurso público no contrato firmado por sua ONG, chamada Instituto Conhecer Brasil, com a Prefeitura de São Paulo. Além da ONG, Karina é dona também de outra produtora responsável pelo Dark Horse. A Polícia de São Paulo realizou buscas nas sedes das produtoras e, enfim, agora esses dados foram compartilhados. Agora, esse ponto, claro que tem a ver com isso que eu mencionei, né? Vai se abrindo uma porta para, enfim, tentarem chegar no Flávio. Só que é o seguinte, o Flávio, ele não é dono da produtora, o Flávio, ele não é dono da ONG e essa dona da ONG não tem nada a ver com ele, né, Mota? A gente aqui tem que separar uma coisa da outra. Se eu faço um filme com uma empresa estrangeira e aquela empresa estrangeira passa a ser investigada, pô, eu não tenho nada com isso. Eu não sou a produtora, não sou sócio da produtora. E a gente tem que chamar a atenção aqui para o que está acontecendo, né? Nada em tudo que vazou até agora, pelo menos tudo que eu consegui acompanhar, aponta para qualquer indício de crime cometido nessa história do financiamento do filme. Tem muita gente que diz, poxa, mas não tinha outro lugar para arrumar esse dinheiro?
tinha que ser convocado, e eu digo, essa é uma crítica justa. Também não gostei da escolha, não. Mas não há nenhum indício de crime sendo cometido. Comparem isso com as notícias a respeito do herdeiro do grande líder, onde há, sim, motivos para que pessoas suspeitem de que foi cometido o crime com o envolvimento de pessoas com o governo, né, do governo. Então, no primeiro caso, não há nenhum indício. E foi aberto aí o inquérito para investigar um financiamento que aparentemente foi feito com dinheiro privado, sem violar nenhuma regra. Agora, quando surgem essa notícia de hoje, notícia de potencial envolvimento do governo nesse escândalo do filho do grande líder, vamos acompanhar se a mesma medida vai valer. Exatamente. E é preciso que a gente compreenda, né, que nós não estamos apenas tratando de questões jurídicas, né? Não é A contra B ou uma questão jurídica de um contra do outro. Nós estamos certamente diante da percepção da esquerda, diante da percepção do judiciário de que uma manchete como essa, uma matéria como aquela, acabam expondo, né, uma candidatura. É o que a gente está falando aqui desde o início. Então, a exposição da candidatura do Flávio está acontecendo a toda hora. E não é só do Flávio, é das candidaturas da direita como um todo. As candidaturas do Zema também. A candidatura do Zema foi exposta. A gente acabou de falar agora, o Zema foi processado, né, tentou-se inclusive incluí-lo no inquérito das fake news. O próprio Renan agora processado pelo PSOL, pela fala dele sobre a Janja. As candidaturas da direita sempre acabam sendo atacadas pela esquerda, sempre acabam sendo judicializadas e depois é que vai se descobrir se estava certo, se estava errado, enfim, ganha-se a manchete daquilo e com isso eles conseguem dar uma atração na cutucada, né, nas candidaturas da direita. Eles conseguem, de alguma forma, desestabilizar essas candidaturas da direita. Agora, a esquerda, quando a gente tem esses escândalos como o do Lulinha, aí é reunião para cá, aí é reunião para lá, aí é reunião secreta disso, aí é reunião secreta daquilo, e nada sai, e nada é investigado, e nada vai para frente, e nada é descoberto, e quando é descoberto não é explicitado na imprensa, porque aí não pode dizer, não pode não sei o quê, porque é sigiloso, assim, esse noticiar é vazamento seletivo, e assim por diante. Quer dizer, nós vivemos o dia e noite, noite e dia, de manchetes que a esquerda promove, não é? De processos contra a direita. E a direita, quando quer saber de investigações graves como essas do Banco Master, ou como essas do escândalo do INSS, ou como essas do que nós estamos vendo a respeito do Lulinha, quando surge isso, quando estamos às voltas com algo assim, aí não pode se dizer porque é vazamento. Pô, então aí não dá, né, ô Mota? A esquerda quer ganhar de WO da direita, parece. E nessas ocasiões, a gente precisa chamar a atenção... Gente, acho que eu estou sem pão. ...para a gravidade de algumas dessas notícias recentes, né? Se realmente aconteceu esse tipo de reunião envolvendo grandes autoridades para discutir uma forma de retirar, de fragilizar, de retirar a credibilidade ou poder do ministro que está encarregado de algumas das investigações mais importantes nesse momento, isso é mais uma notícia que deveria fazer parar a República. Isso deveria provocar uma reação fortíssima do Congresso Nacional. Isso é motivo para, eu fico imaginando aqui, no mínimo um processo ou vários processos de impeachment, porque isso é mais um absurdo do absurdo do absurdo do absurdo. E mais uma vez, isso é tratado como se fosse uma coisa banal.